Ana Júlia e a gente vai falar sobre a segunda temporada de Wandinha. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês que não assistiram o meu vídeo sobre a primeira temporada. Então, vamos lá começar o vídeo. Bom, a gente primeiramente vai lembrar um pouco do que aconteceu no final da temporada passada. Ela tinha vencido o Quackstone depois do ritual que a Thorne Hill tinha feito para poder ressuscitar ele. Ela fez isso usando a Wandinha que estava usando as visões dela. E ela faz isso com a ajuda da Bianca e do Eudine. E o Tyler era o Hyde e a sua mestra era a Thorne Hill. A Amy, ela se descobre lobisomem, e sem contar que veio o Stalker da Wandinha depois que o Xavier tinha dado um celular para ela. E nessa segunda temporada, ela é um pouco mais sombria, porque o Tim Burton, ele dirige mais episódios do que na primeira temporada, se não me engano. Na primeira foram só os 3 primeiros, e também aqui tem um foco maior na família Addams. E também a gente tem, pela primeira vez, a avó da Wandinha que compra um cemitério para ela, para poder ajudar ela na investigação que ela estava tendo. E ela tá usando tantos poderes, ela acha que ela controla tanto eles, que eles vão começar o quê? A falhar. E o antigo xerife, que era o pai do Tyler, ele agora tá aposentado, só que ele acaba morrendo no segundo episódio. E nessa temporada aqui a gente também vê a origem do Moonzinho. A gente vai chegar a falar isso mais lá pro final do filme, então aguenta aí. A Netflix, ela lançou os 4 primeiros episódios em um mês, e no mês seguinte lançou os 4 últimos. E nessa primeira parte a gente descobre que tem alguma coisa muito misteriosa que aconteceu com o tio Félia, mas a gente ainda não sabe o que era. A Thorne Hill e o Tyler voltam para a segunda temporada, porém o Xavier não, por causa das tretas que rolaram por causa dele, questão de assédio, enfim. Eu não vou mencionar sobre isso nesse vídeo. Bom, se você tá gostando do vídeo daqui, pense em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Achei até que faria uma troca, né, de ator no personagem, mas não. O Xavier foi embora e dane-se. Porque necessariamente ele seria o par romântico dela na segunda temporada, né? Já que na primeira ela ficou entre o Xavier e o Tyler. Mas não aconteceu. E a Stalker da Wandinha era uma fã dela, a Agnes. Então a Wandinha, ela tem uma visão de que a Amy morria e que ela colocava a culpa na Wandinha. E nessa primeira parte da temporada eu me irritei muito com a Amy, porque ela tinha um par romântico legal na primeira temporada. Só que aqui ela só cagou pra ele e quis ficar lá com um cara que era lobo que nem ela. E eu fiquei tipo, nada a ver. Mas tudo bem, a gente vai falar sobre o Bruno lá pro final do vídeo também. Graças a Deus não deu certo. O Eudine meio que não quer virar o amigo do Feioso, né, do irmão da Wandinha, mas ele acaba cedendo um pouco mais lá pra frente, né, porque o Feioso, ele também vai pra Nunca Mais, junto com a família inteira. E o Feioso, ele encontra um zumbi, e conforme ele vai comendo, ele vai passando a ficar cada vez mais perigoso. E o Tyler, ele tava preso com sede de vingança, querendo matar a Wandinha. E ele realmente tenta na primeira parte da temporada. E essa série, ela também tem o tal do clichê de todas as séries adolescentes que se passam na escola. A gente vê eles na escola, mas nunca vê ninguém estudando. E lá no caso da Bianca, a Wandinha quer ajudar ela a tirar o colar do novo diretor, que inibe os poderes dela. Então ele confessa o que ele acabou fazendo pra todo mundo, que ele tava chantageando a Bianca e a mãe de alguma forma. Então ele acaba virando pedra pelo ex-namorado da Enid, e o luxo cai na cabeça dele e ele morre todo quebrado. Então a mãe da Wandinha dá o diário da tia Ofélia pra ela. Então os poderes dela começam aos poucos voltar. E o que a gente não sabia é que todos esses anos a tia Ofélia estava presa na masmorra da própria casa da mãe, da avó da Wandinha. Então tem sempre um corvo que parece estar vigiando a Wandinha de tudo quanto é jeito. Sendo que necessariamente a pessoa que controlava os corvos foi morta pelo zumbi, então a gente não sabe quem está controlando dessa vez. Então a diretora da escola da temporada passada, né, que morreu, ela volta sendo a mentora espiritual da Wandinha, porque diz que ela era uma prima meio distante da Wandinha. Eu até gostei disso, eu gostei da interação das duas. Então quando o Tyler ataca a Wandinha, ela descobre que no hospital que ele estava preso tinha um local que ele mantinha as pessoas presas por muito tempo, e ela ajuda uma pessoa a sair de lá. E essa pessoa que ela ajudou sem saber era a mãe do Tyler, que também era uma Hyde. E a Wandinha até tenta ser a nova mestra do Tyler. Eu achei até que isso seria interessante. Mas a mãe dele aparece lá, no momento se revela que tá viva, e ela não deixa que a Wandinha seja a nova mestra do Tyler. Por
por mais que eu gostaria que isso acontecesse. Só que no final, a mãe do Tyler acaba morrendo mesmo pelas próprias mãos dele, e ele é levado pela professora Capri para um refúgio de Hyde, que eu achei isso muito esquisito, porque na verdade ela era uma loba por parte da mãe e o pai dela era um Hyde. E o zumbi que o feioso tinha achado era, na verdade, o Isaac, o tio do Tyler. Ele criou uma máquina que tirava os poderes dos excluídos, porque ele queria tirar o Hyde de dentro da irmã dele. E o Isaac era o grande amigo do Gomes lá no passado. E ele precisava de uma grande fonte de energia para tirar o Hyde da irmã dela. Então ele queria usar o Gomes para isso, porque ele tinha os poderes do feioso de eletricidade, mas agora ele não tem mais. Porque foi por causa dessa máquina que ele perdeu todos os poderes. Só que nesse processo o Gomes teria morrido, só que a Mortícia aparece e salva ele. Ela corta a mão do Isaac e ele acaba morrendo no processo. E aí, anos depois, o feioso encontra ele na forma de zumbi. E por que a gente tem aqui a origem do Mãozinha? Porque o Mãozinha, ele não se sentia completo, né? Porque ele era só uma mão, ele queria saber de onde ele veio. E ele era a mão cortada do Isaac, que a Mortícia cortou. Só que ele não lembrava disso. Então, o Isaac, ele pega a Mãozinha de novo, usa os poderes dele com a Mãozinha, né, contra a família Addams, mas a Mãozinha recupera o controle e arranca o coração de máquina que o Isaac tinha. E a gente também descobre que a Enid, ela é uma loba alfa e é o tipo mais raro de lobo que existe. E graças a Deus ela terminou com o Bruno, porque ele tinha uma namorada longe, aí ela aparece na festa que eles contam a verdade sobre o diretor e tal, ela terminou com ele. Espero que ela volte lá com outro, mas tudo bem. Só que nisso tem boatos de que essas alfa viram lobas solitárias. E tem um episódio específico que a gente vê a Wandinha vestida de roupa colorida e tal, e tipo, mano, o que tá acontecendo? Depois a gente descobre que elas trocaram de corpo por causa da personagem da Lady Gaga. E aí a Wandinha sempre falou, eu tenho alergia a cores. E a gente fala, não tem nada. E realmente tinha, ela ficava se postando, ficava toda vermelha. E também a gente tem uma cena da Wandinha lançando o Blackpink, com acho que a gente saiba que na verdade quem tava no corpo era a Enid, mas enfim. E a Agnes e a Enid também, elas têm uma briga lá e tal, mas acabam virando amigas e dançando no mesmo baile que o diretor descoberto. Só que ela não poderia virar loba em uma certa noite, só que ela acaba girando pra poder salvar a vida da Wandinha. E ela acaba ficando presa nesse corpo. E a próxima temporada ela já tá confirmada, então esse vai ser um dos dilemas, que vai ser a Wandinha tentando ir atrás da Enid. Porque quando a Wandinha achou que a Enid ia morrer, teve um período que passou pra sendo um membro da família Addams que ia morrer. E até então era o feioso, porque o Isaac queria usar o feioso pra poder tirar os poderes do Tyler. Porque a mãe do Tyler queria, como ela já tava velha, já tava morrendo, queria que o irmão salvasse a vida do filho, mas o Tyler não permitiu que isso acontecesse. Bom, mas e aí? O que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada? Deixa aqui embaixo nos comentários. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que eu por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!